Olá! Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, enfim. Gente, é o seguinte, hoje eu vou gravar pra vocês funções, as configurações do Jieshu, ou Commentary Screen Reader, que é o novo leitor chinês aí. Eu sei que muita gente já gravou, tal, mas enfim, eu quero gravar porque não sei. Então, a gente vai configurar ele com talkback, porque se a gente abrir ele sozinho, o celular fica mudo. Então, vamos aqui na lista de aplicativos em configurar. Aventura Bimai. Lembrando que Lindmatch. eu estou gravando com um celular. Despertar. Cuidar. 3 e 7. Cópia Contato. Configurar. Motorola One. Mas a configuração do seu pode ser diferente. Enfim. Aqui, configurar. Vamos em configurar. Procurar Vamos nas em acessibilidade. Acessibilidade. Navegar para. E agora a gente vai no leitor de tela Jieshu. Talkback. Leitor de tela Jieshu desativado. Navegar para cima. Aqui. Botão. Leitor de tela Jieshu. Estamos no leitor de tela Jieshu. Agora a gente vai nas configurações dele pelo talkback, com o talkback, ok? O Jieshu é um programa Aí tem a explicação deles. Configurações. E a gente vai em configurações. 2.0,19090. Eu não sei se essa versão que eu tô utilizando é a versão mais recente ou se tem uma versão mais nova. Mas enfim, né, gente? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai mexer Configurações gerais. é aqui, configurações gerais. Velocidade da voz. Leitor de tela Jieshu. Bom, isso daqui eu não sei, gente. Eu confesso pra vocês que eu não sei. Então eu nem mexo aqui. Volume da voz. Ler dicas de uso. Não selecionado. Caixa de seleção. Eu desativo isso, ler dicas de uso. Porque eu não gosto que ele fique falando tocar 2 vezes, blá blá blá, blá blá blá, 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 blá. Mas, caso você seja um usuário novo de celulares com acessibilidade, eu recomendo que vocês deixem isso ativado. Ler a posição em listas. Não selecionado. Caixa de seleção. Isso aqui também eu desativo, porque ele fica falando, por exemplo, assim, WhatsApp 1 de 5, Twitter 2 de 5. Ele fica falando a posição do aplicativo na tela, e isso pra mim é muito chato. Então eu desativo isso também, mas enfim, vai da preferência de cada um. Ler notificações. Não selecionado. Caixa de seleção. Essa função aqui, ele tem igual a função do Shine Plus. Ou ele lê as notificações, ou ele não lê. Eu desativei por quê? Porque quando eu tô fazendo alguma coisa importante, ele começa a ler. Por exemplo, quando eu vou gravar um áudio no WhatsApp, aí ele lê, tipo, se alguém mandou mensagem, ele fala mensagem de tal pessoa em tal grupo, ele fala mensagem de tal pessoa. E aí eu não gosto, né? Eu acho que é mais pela privacidade mesmo. Aí eu desativei essa função das notificações, dele ler as notificações. Então ele não lê notificação nenhuma, o que é um alívio pra mim. Mas como eu falei, é da preferência de cada um. Vai que vocês gostam que ele leia as notificações, né?
Não sei. E perdoem a minha mãe, tá, gente? Ela tá aqui cantando e tal. Então, se vocês escutarem alguma coisa. Enfim. Usar gestos personalizados. Selecionado caixa de seleção. Esse daqui, gente, vocês têm que marcar. Usar gestos personalizados. Porque os gestos do commentary, eu vou falar commentary screen, porque eu não sei se fala Gieshu, não sei. Não sei qual é o certo que fala. Então eu vou falar commentary. Vocês marquem essa opção, porque aí ele vai ficar com os gestos personalizados que você fizer. E ele vai ficar como talkback. Então é bom marcar essa opção de selecionar, de usar gestos personalizados. Porque, sinceramente, eu já tentei usar os gestos dele, é muito complicado, gente. Muito difícil. Configurações avançadas de gestos. Aí aqui, nas configurações avançadas de gestos, a gente vai fazer configurações dos gestos. Usar configurar. Sair. Bom, então a gente vai aqui mexer nessas configurações de gestos. Vamos lá. Personalização. Mais opções. Varrer para cima padrão. Eu tenho que ver se... Bom, aqui são os gestos que a gente vai mexer, configurar. Gente, desculpem, tá? Que a minha irmã acabou de chegar e nós dividimos o quarto. Mas tudo bem, tranquilo. Vamos continuar. Aqui a gente configura os gestos que a gente quer que funcione, né? Que tipo, pra abrir alguma coisa e tal. Olha só, tem vários gestos aqui. Varrer para baixo padrão. Varrar para a esquerda para padrão. Varrar para a direita para padrão. Varrer para a esquerda e para a direita padrão. Então, esse gesto aqui, ó, varrer para a esquerda e para a direita, é o que a gente vai mexer. Então, a gente vai dar 2 toques aqui desse gesto. Selecionado padrão, varrer para a esquerda e para a direita. Vão aparecer as opções que ele pode executar com esse gesto. Ó. Nenhum comando. Plugins. Instruções. Tools. Aplicativo. Função. Então, a gente vai em função. Tá, gente? A gente vai em função. Dá uns 2 toques de função. Palavra-chave. Aí ele pede uma palavra-chave. Item. Próximo item. Mas aí a gente não vai botar. Então, olha só. Início. Fim. Tem as funções aqui, item ó. anterior. Item anterior. Próximo início. Fim. Atalho esquerdo. Atalho rolar para cima. Rolar para baixo. Incrementar barra. Decrementar. Seção anterior. Próxima seção. Link anterior. Próximo. Controle anterior. Diminuir volume. Hora atual. Timer. Tem localização atual. Várias coisas, ó. Tela virtual. Capta. Descrição de gesto. Traduzir. Ativar cortina de tela. Menu área de transferência. Bom. Então, eu vou botar, olha. Tela. Localiza. Timer. Hora atual. Peraí. Aumentar volume. Diminuir. Próximo controle. Link. Próximo. Seção anterior. Incremento. Rolar para baixo. Rolar para cima. Atalho direito. Atalho esquerdo. Fim. Próximo item. Item. Palavra-chave. Função. Vamos voltar.
Vou selecionar Varrer outro para, gesto. varrer Ó, para cima e para varrer para a direita. varrer para a esquerda, varrar para a direita para padrão. Ó, varra para a direita para. Ó, varra para a esquerda. Varrar para a esquerda. Selecione A gente vai botar função. nenhum tools, aplicativo, função. Palavra-chave item anterior. Item anterior. Eu vou colocar esse. Mas vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá, gente? Eu vou colocar esse aqui. Varrar para a esquerda para função, item anterior, varrar para a direita para Eu vou botar selecionado para próximo item. Tools, aplicativo, função. Palavra-chave, item próxima sessão. Fim, início, próximo item. Varrar para a direita. Pronto. Botei próximo item. Agora vamos Varrer para a esquerda e para baixo padrão. varrer para a esquerda e para baixo. A gente pode escolher um outro gesto. Eu vou botar esse Varrer aqui, ó. para a direita e para cima padrão. Peraí. Varrer para a esquerda e para cima varrer para baixo e para cima padrão. Varrer para cima e para baixo. Varrer para a direita e para a esquerda padrão. Varrer para a esquerda e para a direita padrão. Varrar para a direita para função. Varrer para baixo e para cima padrão. Varrer para a esquerda e para cima padrão. Varrer para a esquerda e para baixo padrão. Varrer para a direita e para cima padrão. Varrer para a direita e para baixo padrão. Esse aqui, varrer para a direita e para baixo, eu vou botar a função de traduzir. Calma aí. Tools, aplicativo, função. Função. Link anterior. Hora, time, tela, cap, ativar, traduzir. Traduzir. Varrer para a direita e Pronto. Aí, gente, tem vários outros gestos. Tem muitos gestos. Muitos gestos. varrer para a direita e para baixo, função traduzir. Tem uns gestos que eu não sei fazer. Aí eu não configuro, porque, né, enfim. Varrer para cima e para a esquerda, padrão. Varrer para cima e para a direita, padrão. Ó, Varrer para cima e esse para a aqui, esquerda, ó, padrão. varrer para cima e para a esquerda. Eu vou colocar para abrir a barra de notificações. Só que ele abre a caixa de notificações do Jieshu. Não é a caixa de notificações que a gente tá acostumado do celular. Função. Então a gente vai aqui em função. Vamos Cancelar botão. aqui, peraí. Link anterior. Próxima. Link diminuir volume. Cap. Descrita. Favorito. Método. Colar. Copiar. Olha só, eu posso botar um gesto para copiar ou para colar. Eu vou botar Copiar. esse aqui para copiar. Esse que eu selecionei, varrer para cima e para a esquerda. Eu vou botar para copiar alguma coisa. Varrer para cima e para a esquerda. Função de varredura longa da direita. Varredura da esquerda para a direita, padrão. Varredura da direita para a esquerda, padrão. Varrer para baixo e para a direita. E eu vou botar... Varrer para baixo e para a esquerda. Varrer para cima e para a direita, padrão. Esse aqui, varrer para cima e para a direita, eu vou botar Selecionar. para colar. Então, vamos lá. Função. Palavra-chave caixa de link anterior. Próximo. Link. Copiar. Colar. Varrer para cima e para a direita, função colar personalizado. Varrer para cima e para a esquerda, função copiar. Varrer para cima e para a direita, função colar. Pronto. Aí, olha só. Tem esse aqui, olha. Varrer para baixo. Função de varredura longa da direita para a esquerda, padrão. Esse aqui, olha. Varredura da esquerda para a direita, padrão. Varredura da direita para a esquerda, padrão. Esse, varredura da direita para a esquerda. Selecionado. Vamos colocar a função, peraí. Função.
de... Seção anterior. Decrementar. Rolar para baixo. Rolar para... Atalho direito. Atalho esquerdo. Fim. Próximo item. Palavra-chave caixa de edição. Ah, esse aqui já tem. Item anterior. Início. Fim. Atalho esquerdo. Decremento. Seção anterior. Próximo. Link anterior. Controle próximo. Diminuir. Aumento. Hora. Time. Tela virtual. Capta. Descrição de gesto. Traduzir. Ativar. Menu área. Ativar cortina de tela. Menu área de transferência. Favorito. Método de colar. Método de entrada. Copiar. Cópia avançada de adicionar cópia. Limpar. Caixa de notificação. Alternar levante para ativar. Modo de navegação avançado. Alternar toque para alterar o modo de navegação. Recentes. Tela inicial. Nossa, a gente tem muita coisa. Voltar. Toque. Toque longo. Edição avançada de texto. Configurações avançadas. Menu rápido. Menu ações. Menu principal. Modo leitura. Caractere. Modo caractere a caractere. Navegação automática. Menu navegação. Editando. Navegação em lista. Ler toda a tela. Navegação em textos completos. Então, olha só. Eu posso botar selecionar tudo. a função que eu quiser. Assistente de voz. Digitação por voz. Esse assistente de digitação não tem como a gente usar, infelizmente. Extensões. Ferramentas e reconhecer texto. Reconhecer o objeto focado com o OCR. Então, olha só, eu posso botar aquela função de item anterior e próximo item. Ou eu posso botar... Navegação. Ler toda a tela. Navegação em textos completos. Selecionar tudo. Assistente. Ler. Navegação. Editando. Menu navegação. Então vamos lá, voltar. Peraí. Subir. Recentes. Hora atual. Descrição de. Aumentar. Controle anterior. Traduzir. Palavra. Cadê? Controle. Próximo controle. Decrementar. Atalho. Fim. Item anterior. Varredura da direita para a esquerda. Função. Item anterior. Personalização. Varredura da esquerda. Selecionar. Aplicativo. Função. Rolar para baixo. Atalho esquerdo. Vou botar Início. Próximo item. aqui. Eu posso fazer tanto aquele gesto que eu configurei antes, como esse. Bom, eu não sei se eu vou configurar mais algum gesto. Vamos para outra configuração. Voltar botão barra de Depois, navegação. se eu lembrar, eu configuro. Ler a posição em lista. Ler usar gestos. Configurações avançadas de gesto. Voltar. Vou voltar aqui. 2. Configurações de acessibilidade. Configurações de ações. A gente foi em Configurações de configurações feedback. Configurações do sintetizador. Configurações gerais. Agora a gente vai. Vem. 2. Configurações gerais. Configurações do sintetizador. Navegar para cima, botão configurações do sintetizador. Sintetizador principal, sintetizador para leitura de conteúdo. Se o sintetizador selecionado não funcionar, será utilizado o primeiro Aqui, disponível. A gente vai. Sintetizador secundário.
Sintetizador. Selecionado, Vai selecionar? System TTS, sintetizador, Using TTS, mecanismo de conversão de texto em voz do Google com ponto Google, Revoice com leitor de tela Gieshu, Speak com ETI Eloquim, Smart Voice, cancelar Eu vou selecionar leitor o de do tela, Google. Revoice com mecanismo, cancelar botão, com ponto Google, cancelar botão, voltar, sintetizador principal, sintetizador para leitura de conteúdo, se o sintetizador Aqui. System selecionado, Using Bom, System eles TTS, sempre sintetizador, esse TTS. usar apenas um Então, vamos sintetizador selecionar lá secundário, também. Using selecionado, System Pronto. Os sintetizador dois principal. System TTS. O principal e o Usar secundário. apenas um sintetizador, apenas um não selecionado, sintetizador. caixa de seleção. Configurações de voz do sistema. Aí aqui é configurações de voz. Configurações do sintetizador Unisound. Outras configurações. Outras. E aqui a gente não mexe mais em nada. Eu, pelo menos, Voltar. não mexo mais em nada. Então vamos agora. Configurações do sintetizador. Configurações de feedback. de feedback. Aqui, Navegar para cima, botão com. aqui não tem como fazer configuração nenhuma. Então Voltar. eu vou mostrar só quando eu já estiver utilizando o Gieshu. Porque só dá pra fazer as configurações de feedback com ele. Configurações do configurações de feedback. Configurações de ações. Agora, configurações de ações. Vamos ver. Aguardando. Peraí, que tá carregando. Aí. Navegar para Foi. configurações de ações. Temas de gestos, personalização. Descrição de gestos. Configurações de gestos. Estes gestos não podem ser personalizados na versão gratuita do programa. Tema de gestos por aplicativo. Configura os pacotes de gestos por aplicativo. Só está disponível para modo de jogo. Entre no aplicativo no modo de jogo para pausar automaticamente a navegação por toque. Configurações de gestos alternativos. Deixa eu ver o que é isso aqui. 12 Modo de minutos. Modo de jogo. Android Easter Egg. Akinator. Ah, tá. Você tem que selecionar os jogos. Bom, Vol- vamos voltar aqui. Modo de jogo. Configurações de gestos alternativos. Configurações de gestos alternativos. Varrer para a esquerda e para a direita move rapidamente entre os itens de uma lista. Permite o movimento rápido em listas não selecionado. Caixa de seleção. Configurações de gestos alternativos. Selecione gesto curto à esquerda. Esta função só gesto curto à direita. Esta. Pronto. Voltar. Configurações de gestos alternativos. Configurações de rolagem. De rolagem. Use o gesto de varrer para a esquerda e para a direita para navegar quando estiver usando o tema de gestos padrão. Altere o foco varrendo da esquerda para a direita e execute funções de acesso direto varrendo de cima para baixo, não selecionado. Caixa de seleção. Configurações de rolagem. Bom, eu não entendi nada. Mas ok. Navegar em páginas da web por tipos de objetos não selecionado. Caixa de seleção. Eu nunca mexi nesses gestos aqui. Nessa configuração aqui. Então, eu não vou mexer para não fazer besteira. Configurações de gestos de borda. Aqui eu não sei. Configurações dos atalhos de teclado. Configurações de ação do clique. Isso aqui. Usar os botões de volume como teclas de atalho. Mantenha pressionados os botões de volume para executar várias operações. Ah, tá. Selecionado. Caixa de seleção. Configurações dos atalhos de teclado. Exibir o controle de volume do sistema ao ajustar o volume. Não selecionado. Caixa de seleção. Usar os botões de volume para navegar pelo texto quando estiver em modo de edição, não selecionado. Caixa de usar as setas para mover o foco, não selecionado. Caixa de usar os botões do fone de ouvido para
Usar os botões do fone de ouvido para controlar o leitor de tela. Pressione o botão do fone de ouvido para ir ao próximo item, ou o mantenha pressionado para ativar o assistente de voz não selecionado. Caixa de seleção. Pressionar simultaneamente as teclas de volume para cima e para baixo. Pausar navegação por toque. Pressionar brevemente o botão de aumentar volume personaliza a função de pressionamento curto do botão de aumentar o volume. Permite aumentar o volume tocando na tela. Só está disponível para usuários premium. Manter o botão de aumentar volume pressionado personaliza a função de manter o botão de aumentar volume pressionado. Muito complexos aqui, então eu não vou mexer nesse aqui também. Configurações de ação do clique. Aqui, configurações de ação. Toque único para ativar. Levante o dedo. Use o toque direto ao invés do toque e levante o dedo. Mostrar o menu de ações ao manter pressionado. Exibir o menu de atalhos ao manter. Mostrar ações não disponíveis no menu ações. Tocar e manter pressionado. 700. Aqui no tocar e manter pressionado. Voltar. Tempo que configurações de ação. Gestos multitoque. Configurações de gestos do leitor de impressões digitais. Outras configurações. Aqui, outras configurações. Agitar. Agitar nenhum comando. Tem como agitar também. Outras configurações. Vamos agitar. Selecionar. Você pode escolher o que você quer para aplicativo. Que ele faça quando você agitar. Item anterior. Próximo. Início. Fim. Atalho. Rolar para baixo. Aplicativo. Você pode configurar para ele abrir algum aplicativo. Voltar. Enfim. Agitar nenhum. Sensibilidade do agito. 20. Agitar para atender uma chamada. Não selecionado. Agitar para atender selecionado. Uma chamada. Isso aqui é muito interessante. Porque, tipo assim, quando alguém liga para você. Mas eu acho que só funciona se alguém ligar pro seu telefone. Eu acho que pro WhatsApp, essas coisas não funcionam. Aí você agita o celular e aí atende a chamada. Não usar gestos personalizados no modo de navegação palavra a palavra, selecionado caixa de seleção. Usar o modo de navegação por nó, não selecionado caixa de seleção. Ativar gestos não desative se você for totalmente cego, selecionado caixa de seleção. Enfim. Voltar. Outra. Acabou. Agora. Voltar. Deixa eu ver aqui. 2.0. Central do usuário. Configurações de acessibilidade. Baixar recursos adicionais. Enfim, tem várias configurações. Depois eu volto para mostrar como baixar recursos adicionais. Que são os sonzinhos dele. E também volto para mostrar como trocar de som e tal. Ferramentas e configurações avançadas. Tá bom? E volto mostrando outras configurações também, porque senão vai ficar muito grande. Configurações de notificação. Configuração de apresentação. Configurações de ações. Dessas. Bom, as outras configurações são basicamente... Enfim, são coisas simples. Configuração de apresentação. Tipo essa aqui, ó, de apresentação navegar de para configuração de apresentação de conteúdos. Já que eu tô mostrando as configurações, eu vou mostrar logo tudo. Configurações de dicas. Configurações de lista. Essa aqui é aquela de dica de lista. Configurações de apresentação de etiquetas. Configurações de conteúdos dinâmicos. Então, a gente, tipo assim, a gente entra em cada uma. São subconfigurações. Configurações de dicas. Configuração de apresentação de conteúdo. Então, configurações de apresentação de etiquetas. Configurações de conteúdo. Essa aqui, de conteúdo. Ler automaticamente as barras de progresso. Ler automaticamente as alterações nas barras de progresso quando forem focadas. Não selecionado. Caixa de seleção. Configurações de conteúdos dinâmicos. Selecionar. Informar alterações em conteúdos dinâmicos. Ler automaticamente o item focado. Selecionado. Ler automaticamente o conteúdo da janela atual. Ler automaticamente as alterações na janela atual. Não selecionado. Caixa de seleção.
Ler automaticamente mensagens de texto do que lê automaticamente Bom, as isso aqui é quem conversa no Kiki, não é? É uma rede social chinesa, se eu não me engano. Bom, foi isso. Agora, vamos aqui nas configurações de apresentação de etiqueta. Ler o nome do controle focado, ler o tipo e o nome do item atual. Se não houver um nome, o leitor de tela tentará identificá-lo. Selecionado, caixa de seleção, configurações. Desculpa, gente, chegou uma notificação. Tentar identificar o rótulo de um item não rotulado. A ID do item focado é lido quando o item não tem nome, não selecionado, caixa de seleção. Ler o nome. Ler a posição de objetos não etiquetados. Ler a posição do objeto mesmo que ele não tenha. Configurações de informar o estado da tela. Configurações de dicionário. Configurações de filtro de conteúdo. Ai, enfim, gente, tem muitas configurações, só que tem umas que eu não sei mesmo mexer, então eu prefiro não voltar. arriscar. Configuração de apresentação de conteúdos, leitor de tela Gieshu. Configurações de ações. Configurações de feedback. Configurações. Bom, ajuda e feedback. Depois eu volto com ele para mostrar outras coisas para vocês. Agora vamos ver. Voltar. Se navegar ele vai para. Pegar. Deixa eu desativar o Gieshu é um programa. Vou desativar o Audex. Selecionar para ouvir. Toque. Leitor. Easy copy. Cópia. Audex. Navegar para. Usar. Sim. Toque. Ok. Não. Interruptor. Audex. Desativei o Audex. Voltar. Agora eu vou ativar cópia ele. Easy copy. Cópia. Audex. Leitor de. Usar. Não. Ugir. Com. Não. Leitor de. Ok. SEM-BEMVI. Voltar botão. Pronto. Acessibilidade. Converter texto em tela. Opa. Easy Copy mais. Leitor de tela. Easy Copy mais. Cópia universal. Ativar. Easy. Leitores de tela. Eu vou desativar o talkback. Selecionar agora. para ouvir. Toque. Converter. Talkback. Navegar para. Toque. Usar ser. Sim. Interruptor. Desativar. Toque em OK para desativar. Por talkback desativado. Talkback. Usar serviço. Não configuração. Quando o talkback está ativado, voltar botão. Acessibilidade. Pronto. Cópia universal. Easy toque converter texto. Voltar botão. Olha só como ele é mais configurar. rápido. Bem-estar. Voltar botão. Deseja permitir que o app sempre esteja em execução em segundo plano. Permitir que leitor de tela Gieshu, lista de tela pesquisar apps caixa de texto. Bom, Be My Eyes. gente, a tela ficou toda escura. Eu não sei. Bem-estar digital. Be My Eyes. Voltar botão. Tela inicial 1 de 1. O app Eu não WhatsApp sei se tem ele 200. O app Spirit Fanfics tem 21 Raike. O app Rocket Play. A Glance. Eu não Pesquisar. sei se ele tem função de escurecer a tela, mas Pesquisa por voz botão. a tela ficou toda escura, então vocês não Visão devem estar geral. quem enxerga, no caso. Configurar otimização de bateria. Configurar. Não devem estar Raike vendo. MP3. Configurar. Tela inicial. estou Armazenamento. Contas WhatsApp. Google. Acessibilidade. Segurança. Contas WhatsApp. Acessibilidade. Easy Copy mais. Ativado. Audex. Serviço. Audex. Cópia Easy Copy mais. Leitor de tela Gieshu. Ativado. Leitores de tela. Selecionar para ouvir. Talkback desativado. Falar itens exibidos na tela. Converter texto em voz. Tela.
Tamanho da fonte pequena. Tamanho da exibição. Ampliação. Desativar. Correção de cor. Desativar. Inversão de ponteiro do mouse. Inversão de cores. Desativar. Correção. Ampliação. Desativar. Tamanho da tela. Converter texto em voz. Talkback desativado. Falar. Leitores de tela. Leitor de Easy Copy mais. Leitor de tela. O Gieshu é um programa leitor. Usar serviço. Sim. Configura. Leitor de tela. Configurações de acessibilidade. Acessibilidade. Procurar nas atalho. Serviços transferidos. Atalho da tecla de volume. Talkback. Audex desativar. Cópia. Easy. Leitores de tela. Leitor de tela. Leitor de leitor de usar serviço. Sim. Configuração. Leitor de tela. 2. Configurações avançadas. Eu acho que ele não tem nenhuma função de escurecer a tela, então eu não entendi por que a tela tá escura, gente. Ferramentas e plugins. Baixar configurações de acessibilidade. Central do uso. Ajuda e configurações de notificações. Configurações avançadas. Ele não tem nenhuma configuração de tela. Configurações de ações. Configurações de feedback. Configurações do sintetizador. Configurações gerais. Leitor de tela Gieshu. Volume. Ler a posição. Usar. Leitor de tela Gieshu. Configurações avançadas de gesto. Usar gesto. Volume da. Ler dicas de uso. Volume da voz. Voltar botão. Leitor de tela Gieshu. Eu não entendi, sério. Bom, foi isso, gente. Voltar botão. Eu configurei Leitor ele. de tela Gieshu. Central do voltar botão. Acessibilidade. Voltar botão. Tamanho. Depois eu volto pra mostrar. Tamanho. Pra baixar voltar alguns botão. recursos. Acessibilidade. E também. Tamanho da fonte. Voltar botão. Volto. Com tela inicial 1 de 1. Pra mostrar outras configurações. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Ah! E uma coisa. Se vocês gostarem do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal quem não for inscrito. E também, eu quero deixar um abraço pro meu amigo, o DJ Hélio Moura. Procurem ele no YouTube, gente. O canal dele é muito top. DJ Hélio Moura. Procurem lá, tá bom, gente? Um abraço, Hélio. Um grande amigo meu. Beijo pra vocês todos e até o próximo vídeo. Tela bloqueada.